Bom dia, Jesus, PG Online, sábado 21 de março. O tema de hoje é sobre o legado silencioso que estamos construindo. O que as pessoas estão aprendendo só de observar a nossa vida. E sabe, é engraçado. Eu li um texto ontem onde o tema era "Saia da superfície". Isso diz muito para uma frase tão pequena. Não é verdade? Porque o exemplo real não está na superfície das nossas palavras, mas na profundidade das nossas atitudes diárias. Você já parou para pensar que a sua vida talvez seja a única Bíblia que algumas pessoas vão ler? Que antes de ouvirem o que você diz sobre Deus, elas estão observando como você trata as pessoas, como você reage no trânsito, como você lida com a pressão no trabalho, ou até mesmo quando você visualiza uma mensagem no WhatsApp e não responde. O que as pessoas estão aprendendo só de observar a nossa vida. Sabe, existe uma ideia de que testemunhar é apenas sair pregando, entregando folhetos ou participando de ministérios. Mas a verdade é que o nosso exemplo fala muito mais alto do que as nossas palavras. E não pense, mas eu não sou exemplo para ninguém, já errei muito. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre Pedro, sobre Paulo, Jonas ou Davi. Sabe o que eles têm em comum? Eles não foram diferentes da gente. Cometeram erros, talvez até piores do que os nossos. E nem por isso deixaram de ser usados como exemplos da verdadeira mudança em Cristo. E que a gente entenda que não existe pecadinho e pecadão. O que conta realmente para Cristo é o nosso arrependimento sincero e aquele que sai justamente da superfície e alcança o coração. E aqui eu vou usar o que Paulo escreveu para Timóteo para fazer essa ponte para o nosso entendimento. Timóteo era um líder jovem em Éfeso e enfrentava o desafio de ser respeitado em uma cultura que valorizava a idade. Paulo dá a ele e a nós um conselho prático e transformador. Ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento e no amor, na fé e na pureza. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Paulo não diz, estude mais para ter argumentos melhores. Ele diz, seja o argumento. Ele lista áreas onde a nossa vida deve falar por si só. Seja na nossa língua, na nossa conduta diária, na forma como amamos, na nossa constância na fé e na nossa integridade. Primeiro é na palavra. Como usamos a nossa língua? Edificamos ou destruímos? Mentimos ou somos honestos? Segundo, no procedimento. Na conduta, as nossas ações diárias condizem com a nossa fé? Existe integridade entre o que fazemos na igreja e o que fazemos no mundo? Terceiro, no amor. O amor de Cristo está visível em nossas interações? Somos compassivos, pacientes e gentis? Quarto, na fé. As pessoas veem nossa confiança em Deus, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Somos leais em nossos compromissos? E em quinto, a nossa pureza. As nossas motivações e pensamentos são limpos? Vivemos de forma santa ou tentamos viver de forma santa diante de um mundo tão cheio de ruído, tão cheio de corrupção? E lembrem-se, não se trata de perfeição, como falamos no vídeo de ontem, mas de uma direção consistente. A sua vida, a nossa vida, é o maior sermão que a gente vai pregar. Hoje eu quero propor um desafio para a gente. Que a gente olhe para a nossa vida através dos olhos de alguém que não conhece a Deus. Se essa pessoa estivesse nos observando o dia todo, que impressão ela teria do caráter de Deus? O seu exemplo está atraindo as pessoas para Ele ou está afastando? Que o nosso legado seja o de alguém que, através das suas ações diárias, apontou o caminho para Cristo. Reflita comigo. O nosso legado não é medido pelo que acumulamos ou pelas posições que alcançamos, mas pela marca que deixamos no coração das pessoas. Cada ação nossa é uma semente plantada na vida de alguém. Que as nossas sementes sejam de amor, integridade e fé.
para que os outros possam ver a Cristo em nós e desejar conhecê-los. Oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio de ser teu mensageiro aqui na terra. Eu te peço perdão pelas vezes em que o meu exemplo falhou e as minhas ações não refletiram o teu caráter. Que o Espírito Santo me ensine a viver de tal maneira que o meu modo de falar, agir e amar seja um convite para que os outros se aproximem de ti. Que o meu maior legado seja apontar para ti. No santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.